Olá, eu sou o Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje, vamos falar de coisa mais leve. Eu fiz muitos vídeos fazendo críticas incisivas ao Estado, a instituições estatais e a coisas assim. E hoje eu vou fazer um vídeo mais leve sobre alguns livros que eu recomendo aos senhores lerem. Vamos nessa. O principal livro que eu queria recomendar aos senhores não está aqui, infelizmente eu não tenho ele na minha mão, mas é desse autor, George Orwell. Infelizmente eu acho que pela minha câmera vai estar ao contrário os nomes, mas esse aqui é A Revolução dos Bichos, não é esse o principal que eu recomendo. Esse aqui também é muito bom, mas o principal que eu recomendo para os senhores entenderem o que é o Estado e o que é política é 1984, de George Orwell, que é assim a obra-prima desse autor. É muito bom esse livro, é meu livro favorito. Eu não tô com ele aqui na mão agora porque eu emprestei para um amigo, eu tinha até esquecido que eu tinha deixado com ele. Eu devia ter pegado antes, mas eu não sabia, eu não lembrava que estava com ele. Enfim, 1984 é um livro de distopia. Ele conta a história de uma pessoa, um cara comum vivendo numa sociedade em que o Estado cresceu demais, em que o Estado se tornou extremamente totalitário. E ela mostra o limite dos males que o Estado pode criar e que ele pode conceber, que ele pode produzir, se você tiver uma opinião pública favorável. Então, ele é um livro bastante interessante para você entender a brutalidade do Estado, para os senhores entenderem como o Estado destrói a riqueza, destrói as pessoas, destrói a família, destrói a sociedade, como ele destrói os direitos e como ele destrói tudo que ele toca. E ele é bem chocante, é um livro muito bom, tá? Ele tem um romancezinho, tem uma historinha bem legal, é bem profundo e ele é muito, muito bem escrito, tá? Eu já li esse livro 2 vezes, e é bem raro eu querer ler um livro de novo. Muito bom, tá? Muito, muito bom. É, assim, nota 10, assim, pra mim. É o principal livro que eu recomendaria pra uma pessoa que está se interessando por política ou por economia. Porque ele não vai falar de economia muito, ele vai falar praticamente nada de economia, mas ele vai falar sobre o que acontece quando se tem Estado e quando você deixa o Estado crescer demais. Não estou dizendo que um Estado menor é o necessário, eu estou dizendo que o melhor é não ter Estado. E quanto menor o Estado, menos pior, né? Mas assim, o ideal mesmo é não haver Estado, é ser uma sociedade ou anarcocapitalista, algo nesse sentido, que é puramente mercado, né? Mas enfim, esse aqui, A Revolução dos Bichos, que agora sim vou falar dele, é um livro bastante interessante também. Ele não é tão profundo quanto 1984, ele parece ser um livro mais infantil, ele é mais leve, a linguagem dele é mais leve e ele é bastante interessante também. Ele fala sobre como funciona a manipulação que o Estado faz nas pessoas. E ele conta da história de bichos numa fazenda e aí eles se livram do dono da fazenda, acho que é Jones, alguma coisa assim. E aí os porcos, que são os bichos mais inteligentes da fazenda, começam a dominar, começam a governar a fazenda com a ajuda dos outros animais. E aí você vai percebendo a decadência que se tem quando tem um controle estatal ou algo nesse sentido. Então é bastante interessante. Mas assim, se você gosta de uma leitura mais profunda, Recomendação Humana, tá? Eu não terminei de ler ainda, mas assim, as 400 primeiras páginas que eu li até agora estão sendo bastante incríveis. Eu comecei a ler esse livro ano passado, só que eu fui parando, e aí tem uns 6 meses que eu não abro ele para mais nada, mas é muito bom. Tá? Isso aqui sim fala de economia, fala muito de economia, fala de praxeologia, que é a base para você entender a economia de verdade. O canal só se chama Economia de Verdade por conta dessa minha visão de que praxeologia é a matéria propedêutica, é a introdução que você tem que ter para entender economia de verdade e não para ficar só repetindo bobagens que você vê na academia. Então assim, Ludwig von Mises não é um autor que os teóricos, os acadêmicos gostam necessariamente. Ele até que é bem famoso no Brasil, apesar de ser sempre visto de uma maneira negativa pelos economistas da academia em si, né? Parece que eles não gostam muito de escola austríaca. Enfim, ele aqui não é anarcocapitalista, ele é minarquista, então ele acredita num Estado que só garanta
só garanta justiça e segurança. Então, ele tem essa visão, que é bem datada e é bem inconsistente. Ele mesmo vai dizer no futuro que é inconsistente. Mas na época que ele escreveu esse livro, ele ainda era bem minarquista. Então, é isso. Muito legal. Esse aqui é bom, tá? Esse aqui você encontra por aí, principalmente na Amazon, até que um preço legal para um livro de 1000 páginas, né? Então, é bem legal. A leitura dele é um pouco difícil, então você tem que saber os conceitos básicos de microeconomia. Você tem que saber o que é elasticidade, você tem que saber o que são bens públicos, você tem que saber... Na verdade, acho que bens públicos não precisa muito para ler isso aqui, pelo menos até onde eu li. Mas você precisa saber de conceitos básicos de microeconomia, você precisa saber oferta e demanda, coisas assim para você entender isso aqui. Mas é muito bom, tá? É maravilhoso esse livro aqui, o melhor livro de economia que eu tenho lido. Que eu tava lendo, né? Eu vou voltar a ler isso aqui, tá? Mas assim, economia não é só sobre concordar, né? Vamos ver alguns livros que eu discordo completamente. Que é esse do Rousseau, que é do contrato social. Essas aqui são leituras mais leves, tá? São leituras que você pode fazer em um dia. E realmente, como são livros bem idiotinhas, as ideias deles, você não vai ter muito trabalho para entender, provavelmente. Tem esse do Rousseau, que se chama Do Contrato Social, que é como ele acredita que surgiu o Estado. Ele é um dos contratualistas, né, na filosofia. Ele acredita que o Estado surgiu a partir de um momento em que as pessoas decidiram que queriam formar o Estado e fizeram um tipo de contrato, um contrato social, então um contrato entre elas, e a partir daí surgiu o Estado. Eu acho que é uma absoluta de uma idiotice, né, porque as pessoas não concordariam em não, eu vou roubar de vocês e aí eu vou ficar com dinheiro e algumas coisinhas eu vou devolver para vocês, coisas que vocês não pediram. Eu acho que, mesmo se tivesse sido criado assim, o que é uma bobagem absurda, isso não se manteria assim. Porque eu não assinei nenhum contrato, não sei os senhores. Então, isso aqui é completamente refutável, mas assim, ele é tão levinho, ele é tão fácil de ler, ele é tão pequeno que vale a pena, entendeu? Vale a pena para você saber as idiotices que as pessoas acreditam. E falando em idiotices, temos aqui o Manifesto do Partido Comunista. É um livro de Marx que os marxistas não gostam tanto, porque ele é muito simples e ele é uma escrita mais básica de Marx. Eu não tive paciência para ler o Capital 1, nem 2, nem sei lá. Só tive paciência para ler isso aqui, eu acho que já foi bastante para mim. Porque eu já ouvi muitos marxistas falando sobre Marx, né? Falando sobre o Capital, e que é aquele livro principal dele, né? Que é dividido em algumas partes. Mas enfim, esse aqui é bem leve, bem de boa. E é bem fácil de ler. Ele é mais fácil de ler até mesmo do que esse. Mas ele não é mais fácil de ler do que Revolução dos Bichos, que é tipo uma fábula. É muito de boa ler isso aqui, é muito bom também. Mas esse aqui, você lê tão rapidinho, assim, e é muito, muito de boa, tá? Fala sobre ideias de revolução e questões assim, é bem, bem bobinho mesmo. Assim, parece mais leitura de criança do que Revolução dos Bichos, por incrível que pareça. Mas é isso, acho que tem esses livros para mostrar para os senhores. Na verdade, tem também o Leviatã, mas eu não terminei de ler o Leviatã porque ele chegou na página, ali perto da página 100, ele falou uma bobagem e aí o livro ficou uma merda depois. Tá vendo muito bem. Mas enfim, acho que vai ser isso o vídeo de hoje. É um vídeo mais simples. Eu tentei falar de alguns assuntos mais complexos, mas eu me embolei um pouco. Acho que hoje não é meu dia para gravar vídeos. Mas enfim, amanhã eu volto de novo com provavelmente um vídeo de verdade. É isso, gente. Tchau, tchau.